O programa de hoje começa trazendo informações sobre o estado de saúde das pessoas que ficaram feridas, isso na tarde de ontem, por ocasião do acidente que envolveu um ônibus e 4 veículos no centro aqui da capital. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital de Trauma aqui de João Pessoa, apenas o taxista de 36 anos que passou por cirurgia continua internado em estado regular. O taxista estava dentro do veículo, esperando uma corrida no momento do acidente. Já a senhora de 56 anos, que foi pisoteada pela população que tentava escapar do local, passou por procedimentos de emergência e recebeu alta na manhã de hoje. Uma jovem de 18 anos que passou mal com toda aquela confusão foi atendida e recebeu alta ainda na tarde de ontem. Segundo o batalhão de trânsito da Polícia Militar, o motorista do ônibus se apresentou e contou o que teria ocorrido. O coronel Jussier contou os detalhes desse depoimento. Vem para cá, Sérgio, me acompanha. Vamos trazer aqui no telão do Cidade Alerta Paraíba. Vamos ver. O veículo estava nas condições administrativas normais. O motorista procurou posteriormente, alegou que se afastou temendo alguma ação de populares. Quando se apresentou, foi feito o etilômetro, deu ok, a sua habilitação estava ok, então, a princípio, a situação é tratada como um acidente. Esse motorista que saiu do local, ele prestou depoimento à Polícia Civil ou à Polícia Militar? Ele chegou a conversar com a Polícia Militar aqui no local? O primeiro ato é conosco, com o BPTran. Ele veio, o seu Jovelino, se eu não recordo o nome. Então ele se apresentou ainda aqui, né? Assim que a situação, ele sentiu segurança, ele veio, se apresentou, foi submetido ao etilômetro, que é de praxe, e a questão de habilitação dele estava dentro da legalidade, e ele alegou o quê? Que teve ficou tonto, ele alega ter sido questão de pressão e perdeu o controle na curva. No caso, ele alega que foi um problema de saúde dele e não a falha mecânica, como saiu essa informação aí pelas redes sociais. Muitas coisas se especulam. Quando acontece, isso é normal do ser humano. Muita coisa se especula, cria-se histórias, enfim. Mas ele veio, ele estava sóbrio no momento e disse, na curva vinha com a velocidade normal e de repente eu senti uma tontura e perdi o controle. Vi as pessoas agitadas e me ausentei do local. E esse depoimento ele deu aqui, logo após, quando a situação já estava acalmada, os trabalhos feitos, né, de restauração. Então ele veio, prestou a sua versão, como manda a nossa regra de trânsito, né, de levantamento local de acidente, e foi liberado normalmente. O sindicato que representa as empresas de ônibus aqui na capital informou que vai se posicionar apenas quando tiver um resultado da perícia. Essa perícia com o resultado e o laudo do que aconteceu sai em quanto tempo? Nós temos um prazo de acordo com a nossa demanda de acidente, mas é questão de dias, talvez uma semana ou 10 dias. Lembrando que é o laudo nosso, não é uma perícia técnica, é um laudo do local de acidente de trânsito. No dia seguinte ao acidente, que poderia ter acabado em tragédia no centro aqui da capital, comerciantes e taxistas tentam retomar a rotina diária. Bruno Pereira esteve no local e conta o que viu. Acompanhe. A comerciante Maria Tereza, que trabalha há mais de 3 anos como vendedora ambulante no Parque da Lagoa, nunca passou um susto tão grande igual o de ontem. E hoje foi trabalhar com muito medo. Hoje eu tô muito nervosa, né? Muito nervosa, a gente fica com medo, porque é um risco, né? Trabalha na rua, a gente tá sujeito a tudo. Já esse técnico de manutenção, que tinha acabado de finalizar o serviço e estava guardando o material, foi surpreendido e o carro dele sendo atingido pelo ônibus. Meu carro estava estacionado próximo ao acidente e a gente estava guardando o material que tinha concluído o serviço, quando de repente o ônibus veio da outra faixa, pegou meu carro e arrastou em torno de uns 6 metros
onde colidiu com o poste, né? Se não fosse o carro, provavelmente ia ter mais vítimas. Na realidade, a gente estava guardando material, estava ao lado do carro. Então, quando houve um impacto, a gente correu e só viu foi o estrondo, arrastando o carro. Desde ontem, diversos profissionais trabalham para trocar o poste derrubado pelo ônibus e consertar a rede de manutenção elétrica. Só que na manhã de hoje, essa loja não abriu as portas porque a energia ainda não foi restabelecida no local. Apesar de tanto estrago e medo, 2 pessoas ficaram feridas mais graves. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes Coletivos e Urbanos de João Pessoa informou que os feridos vão receber toda a atenção necessária e que as causas do acidente estão sendo investigadas através de uma perícia. O acidente serve de alerta para que outros casos não aconteçam. Esse motorista de transporte alternativo diz que é comum ver carros passando em alta velocidade na região onde o acidente aconteceu. Às vezes a gente até fica pensando que devia ter uma lombada eletrônica para diminuir a velocidade entre carro, moto, porque às vezes eles passam muito rápido mesmo. Os ônibus Também, agora os carros é mais ainda. Os ônibus são menos, mas os carros é mais. Olha, a CEMOB João Pessoa informou que esse ônibus aí especificamente passou por uma vistoria no último dia 25 de abril, tendo sido aprovado. É vistoria extremamente rigorosa e que toda a frota circulante de ônibus urbanos aqui do João Pessoa passam por vistorias semestrais e essa vistoria é extremamente rigorosa. Não sendo aprovado, não circula. A vistoria é feita tanto nas garagens dos 2 consórcios como no campo durante a operação desses ônibus. Sendo identificado qualquer tipo de irregularidade, esse ônibus é imediatamente retirado de circulação.